Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo, não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada 7 horas de chumbo. Como que se sentiu ainda na indolência de neblina as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se a luz loura e tenra da aurora, que nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia. Esse é um trecho aí do terceiro capítulo da obra O Cortiço, que é a obra que eu vou resenhar hoje pra vocês. Então, se você curte esse tema, fica comigo até o fim desse vídeo. Bora pra vinheta? E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer, um mundo, uma coisa viva, uma geração, que parecia brotar espontânea, ali mesmo, naquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco. Fim do primeiro capítulo da obra O Cortiço, do Aloysio Azevedo. Como a primeira resenha do canal, eu fico muito honrada e muito grata também, porque é uma obra que, além de ser o marco aí do início do naturalismo no Brasil, né, da nossa literatura aí, ela é uma obra que cutuca a ferida mesmo, né, que expõe aí a realidade nua e crua bem do final lá do século XIX, as desigualdades sociais que a gente ainda vê nos dias de hoje, porém, naquela época, era realmente cutucar a ferida. Um autor trazer uma obra expondo assim tão abertamente essas desigualdades. Então, o Aloysio, ele foi muito sagaz, né? Ele foi muito inteligente ao expor dessas maneiras, com esse enredo, com essa narrativa. E o Cortiço, ele é um personagem, né? Bem no início do vídeo, aquele trechinho que eu li pra vocês, expõe aí como o Cortiço é um personagem do livro. Ele é o personagem principal do livro, né? O Cortiço. Ele não é uma pessoa, mas ele é materializado, personificado aí como um personagem, como uma personagem do livro. Então, fica aí para vocês terem uma noção do quão inteligente foi a Aloysio Azevedo quando pensou em colocar dessa maneira, com essas palavras, toda a desigualdade, todas algumas questões sociais aqui nesse romance que eu vou expor aí pra vocês algumas características, alguns detalhes bem bacanas, e eu espero que vocês gostem. Mas antes de começar a resenha propriamente dita, eu vou falar um pouco do autor, do Aloysio Azevedo. Então eu preparei um videozinho bem rapidinho para vocês conhecerem um pouco da história dele, de como que foi, né, o início da carreira dele como escritor. E então, bora lá conhecer um pouco do Aloysio Azevedo. O Aloysio Azevedo foi caricaturista, jornalista, romancista e diplomata. Ele nasceu em São Luís, no Maranhão, em 1857 e ele faleceu em Buenos Aires, lá na Argentina, em 1913. Desde cedo, ele revelou grande interesse pelo desenho e pela pintura, e foi lá em 1876 que ele embarcou para o Rio de Janeiro e se matriculou na Imperial Academia de Belas Artes. Ele fazia caricaturas para os jornais da época. A morte do pai o obrigou a voltar a São Luís, onde começou a carreira de escritor. Publicou em 1879 o romance Uma Lágrima de Mulher, típico dramalhão romântico. E em 1881 lançou O Mulato, romance que causou escândalo na sociedade maranhense pela crua linguagem naturalista e pelo assunto tratado, o preconceito racial. São consideradas suas melhores obras Casa de Pensão, de 1884, e O Cortiço, de 1890. De 1882 a 1895, escreveu sem interrupção romances, contos e crônicas, além de peças de teatro. Então vamos lá, eu vou começar a contar para vocês. Então, como eu já disse, o Cortiço é uma personagem aí do livro, né? Então,
Ele é personificado aí como se fosse realmente... E tudo se passa no cortiço, né? Uma grande parte da narrativa acontece no cortiço. Então, o que que acontece? Qual que é o enredo principal aqui? Como eu falei, tem vários outros paralelos, mas o principal é o cortiço. Acontece tudo no cortiço. E nós temos aí o personagem João Romão, ok? Que ele é um português que veio para tentar a vida, melhorar a vida aqui no Brasil, né? Como eu falei lá no final do século XIX, então ele vem tentar melhorar de vida. Aí ele tá trabalhando lá numa vendinha de um outro português que já veio há mais tempo, né? Então ele já tem lá os seus, né, a sua renda e tudo, já tem uma boa condição, vamos dizer assim, né? E o João Romão não, o João Romão ele vem com uma mão na frente e outra atrás e ele quer melhorar de vida, ele tem esse objetivo, essa gama, né, de enriquecer e de ter coisas, né, material. Então a gente vê aí a personagem capitalismo, né, vamos colocar dessa maneira. E aí o João Romão trabalha. Só que o dono dessa venda, ele atrasa muitos pagamentos do João Romão, isso vai deixando ele bem injuriado. E aí acontece de que o dono dessa venda decide voltar para Portugal. Deu a louca nele, ele decide voltar para Portugal e aí deixa como pagamento, né, a venda para o João Romão. E aí o João Romão fala, opa, agora eu acho que eu vou conseguir me dar bem, né? E ele tem, né, uma sagacidade, uma coisa assim, uma esperteza, uma malandragem. Então o que que acontece? Ele vai começando, ele sobe preços, ele faz de tudo para que realmente ele enriqueça de uma maneira rápida, porque ele quer ter lucro, né? E aí ele acaba conhecendo uma escrava, a Bertoleza, uma escrava fugida que trabalha numa quitanda, bem próximo ali à venda, onde ele trabalha, e ela já tem os clientes fixos dela, então já tem uma clientela fixa, e ele cresce o olho nisso daí, ele chega mais, vai se aproximando, vai criando terreno ali com a Bertoleza, e aí ele consegue fazer com que ela confie cegamente nele, e todas as economias que ela vem guardando para poder comprar a carta de alforria dela, né, ela entrega nas mãos dele, porque ela confia cegamente no João Romão. E aí eles acabam se apaziguando ali, se juntando, né, como um casal, né, e aí ela começa a trabalhar para ele, e a quitanda também se torna propriedade do João Romão, porque ela confia tudo para ele. Então ela trabalha dia e noite para ele, né? E aí o que acontece é que ele vai monopolizando várias coisas. Então aí começa, junta todo esse dia. Ah, tem um detalhe importante também. Ele pega e compra uma carta de alforria falsificada e mostra pra ela. Ela fica toda feliz, né? A Bertoleza fica toda feliz, está livre, tá alforriada. Então ela, como uma forma de agradecimento ao João Romão, ela acaba fazendo tudo que ele pede, né? Ela fica ali como companheira fiel, escudeira fiel ali do João Romão, então ela faz tudo para ele, como agradecimento, achando que de fato ele conseguiu essa carta de alforria tão sonhada, que ela há tanto tempo vinha guardando o dinheirinho dela, que ela veio trabalhando e tal. Então assim, já começa aí uma das falcatruas do João Romão para conseguir se dar bem em cima dos outros, né, às custas dos outros. Aí ele consegue comprar com esse dinheiro que ele acabou roubando, né, vamos colocar dessa forma, porque ele roubou, né, da Bertoleza. Ele acaba comprando essa área onde ele vai construir o cortiço, e ele também consegue comprar a pedreira que tem bem próxima, assim, tipo atrás da área do cortiço. E aí ele consegue monopolizar tudo. Então ele tem venda, quitanda, cortiço, pedreira. Então todos os trabalhadores que trabalham na pedreira para tirar materiais, né, os materiais para conseguir construir as casinhas do cortiço. E aí esses trabalhadores vão comprar na quitanda, vão comprar na venda, vão fazer... Então tá tudo ali.
tá tudo dinheiro circulando ali. Então, eles têm que pagar aluguel, ele aluga, além dos casebres do cortiço, ele aluga os lugares onde as lavadeiras, né, lavam as roupas, que eu me esqueci agora o nome do lugar. Deixa eu ver se eu acho aqui. As tinas, né, que elas usavam para lavar as roupas. Ele aluga tudo ele aluga. Tudo ele faz fazer dinheiro, né? Então, ele utiliza ele monopoliza mesmo toda essa área ali, como cortiço João Romão. É o cortiço do João Romão, ali tudo é só dele, né? E aí a gente tem aí, além desse núcleo aí, né, desse enredo aí do João Romão com a Bertoleza e toda essa questão de querer né, enriquecer a todo custo e tal, a gente tem os outros enredos aí, que são... a gente tem a Rita Baiana, né, que é caracterizada aí como uma mulata sensual, que deixa todos os homens do cortiço loucos, e sempre que eles fazem um pagode, um samba ali, né, ela dança e todo mundo fica louco com ela. E aí ela tem um caso com um capoeira, né, com o Firmo. E eles têm esse caso, tipo, oficial, né, ela e com ele, e quem tentar chegar perto, o Firmo fica bravo. O Firmo não deixa chegar perto da Rita Baiana, porque a Rita Baiana é só dele, né? E aí o que acontece é que ela tem essa coisa de não, ninguém é meu dono, né? E aí já começa a ter esse atrito aí entre Rita Baiana e Firmo. E aí temos também aí a chegada de um outro português que veio tentar melhorar de vida, que é o Jerônimo, vem ele, a família, esposa e uma filhinha. O Jerônimo chega, rapaz, super correto, super honesto, trabalhador, né? Temente aí toda a família, respeita. Só que o que acontece? Quando ele se depara ali com a Rita Baiana, parece que, né, alguma coisa acontece. Porque ele fica enfeitiçado por ela. E aí ela começa também a jogar um charme e tal. E aí eles acabam tendo um trelelê, né? Vamos dizer assim. E aí dá ruim, gente. Dá ruim porque o Firmo descobre e daí dá ruim. Um dia lá de samba, eles dançando, papapá, o Firmo fica aperreado, né? Fica enfurecido mesmo, porque ele vê, né, as investidas do Jerônimo com a Rita dele, né? Aí ele pega e começa uma briga, os dois, papapá, papapá, e facada. Ele dá uma facada no Jerônimo, o Jerônimo acaba indo pro hospital, e quando ele retorna, quem cuida dele é a Rita. Então, a gente começa a ver aí o declínio, né? A mudança na personalidade do Jerônimo, que veio uma pessoa super correta, super respeitosa perante a esposa, a filha, e acaba, por causa toda essa ambientalização do cortiço, acaba infectando ele de alguma forma, porque ele acaba mudando a personalidade dele por causa da Rita, né? Então a gente vê que aí o determinismo, né, a questão do meio, né, do meio que envolve as pessoas, são realmente extremamente importantes para quem essa pessoa vai se tornar. Então não é uma regra, né? Mas a gente sabe que, dependendo do contexto que a pessoa vive, é bem possível, né, que ela se corrompa, que ela vá por aquilo ali que tá ao redor dela. Então, é o que acontece com o Jerônimo, porque ele começa a mudar por causa da Rita. Então ele começa a ter essa relação com a Rita, ele trai a esposa, deixa a esposa e a filha passando uma necessidade, ele fica completamente cego pela Rita. E aí acontece essa fatalidade, né, da briga, ele acaba sendo ferido, e quando ele volta e se recupera 100%, ele mata o Firmo. Ele pega
pede ajuda a duas pessoas, né, dois amigos, e vai e consegue acabar com o Firmo, assassina ele. Então ele vem, olha só como muda, né? Ele veio uma pessoa super correta, super certinha, trabalhadora, honesta, temente à família, tudo certinho, e aí acaba traindo, deixando a mulher e o filho passar fome e matando, se tornou um assassino, né? Então a gente vê como que é pesado, né, essa narrativa. E aí, depois que isso acontece, eles têm que fugir, né? Porque senão, né, enfim. Aí eles fogem, ninguém mais sabe deles, ninguém mais sabe de Rita, ninguém mais sabe dele. Aí, beleza. Vamos passar para uma próxima narrativa aí da história. A gente tem também o Miranda, a família do Miranda, que até então, no início da narrativa, não é barão, mas ele, ao longo da narrativa, ele acaba recebendo o título de barão, e isso deixa o João Romão extremamente irritado, extremamente, né, dorzinha de cotovelo, né, porque João Romão, cheio do dinheiro, né, porque sabe, né, sabe como fazer lucrar, né, ter a rentabilidade dele, e o Miranda, por sua vez, tem todo o status, tem toda a elegância, tem aquela casa maravilhosa, que é bem do lado do cortiço, e isso deixa ele extremamente irritado também, porque ele fala, como assim, bem embaixo da minha janela tem um cortiço, tem esse monte de pobre, né? Enfim, aí ele pega e fala assim, não, mas eu também quero ser barão, eu também quero ter status, o que eu tenho que fazer? Aí ele começa a estudar, aí ele começa a pensar, né? Aí o que ele faz? Sabe esses 5 minutos que dá na gente às vezes? A gente fala, vou fazer tal coisa. E aí você fala, putz, ainda bem que eu fiz. Então, ele vai e ele deposita todo o dinheirinho dele, tá guardado na casa dele, sei lá onde que ele guarda, tipo um bibocado lá, o dinheiro dele. Ele pega e deposita numa poupança, na Caixa Econômica Federal. E aí, acontece uma pequena fatalidade, né? Uma pequena fatalidade. Pega fogo no cortiço. Só que ele tinha colocado o cortiço no seguro, então ele começa esse progresso aí do cortiço, para sair de um cortiço para pessoas pobres, para uma coisa mais, né, pompuda, mais cheia de status, graças a esse incêndio. Se não fosse esse incêndio, né, não teria saído o seguro e tudo mais. Então, assim, ele foi um progresso mesmo. Aí, e tudo foi por causa dessas conversas que ele teve com Miranda, porque ele pensou, ele analisou, ele falou, eu preciso me juntar com pessoas que tenham status para saber o que eu tenho que fazer para ter status também. E aí ele fez isso, aconteceu isso, aí conseguiu reconstruir, né? Aí agora com um pouco mais de condições, então ficou uma coisa mais bacana, né? As casas eram melhores, as instalações eram melhores, né? Diferente de antes, que era tudo bem meia boca mesmo, era só mesmo pro povo ter onde dormir, né? Então, dessa vez não, dessa vez o cortiço estava muito bem apresentado, né? E aí ele pôs lá o nome dele lá de novo, né? Bem grande estampado, porque ele queria ter esse status, né? E aí, ele fazendo essa amizade com Miranda, ele quer subir cada vez mais. E o Miranda, por sua vez, sem dinheiro, só tem status, mas não tem dinheiro, ele fala, eu quero me aproveitar também, né? E aí ele fala, vou casar minha filha com esse cara, né? E a filha do Miranda, a Zumira, tadinha, é meio que obrigada a casar com o velho, né? Com o João Romão. Aí os dois se acertam pra casar. Ele pede a mão dela em casamento, tá tudo acertado, só que tem um detalhe. Tem um detalhe. Lembram da Bertoleza, daquela escrava que eu falei pra vocês lá no começo? Então, ela não aceita isso. Como assim? Como assim você vai casar e vai me deixar? E tudo que eu fiz por você?
Aí ele começa a pensar o que ele vai fazer para se livrar da Bertoleza. Aí ele fala assim, bom, aquela carta é falsificada. Então é simples, é só eu pegar, contatar o dono dela, que eu sei quem é, e ele vem buscar ela. Eu falo que eu sei onde ela tá, e ele vem buscar ela e pronto. Ela não é aforreada. Tá, então ele faz isso. E aí um belo dia, ele está lá e chega a polícia, né? Chega lá alguns guardas e tal, e quer, porque quer levar ela. E ela fala, não, mas eu sou aforreada. Ele fala, não, essa carta é falsificada. Ela fica extremamente sem chão. Ela ainda tenta falar com o João Romão, ela ainda tenta argumentar e fala, mas como assim? E aí ele diz que não pode fazer nada. E ela diz que prefere morrer do que voltar a ser escrava. Então ela pega a faca que ela já estava na mão, porque ela estava cozinhando para o João Romão, no momento, e se mata. E eu vou deixar para contar o finalzinho daqui a pouco, porque eu ainda tenho mais uma história que é bem bacana contar para vocês. Aí do enredo do Cortiço, tá? Eu não mencionei, tá? Mas, na verdade eu mencionei, falei aí que tem várias narrativas paralelas ao enredo principal, que é o do João Romão, mas tem também a história da Pombinha, que é uma personagem super pura, super doce, super delicada, e ela é prometida a casamento para um rapaz lá do Cortiço, só que ela só pode se casar depois que as regras descerem, no caso a primeira menstruação. E ela já tem 17 anos no início da narrativa e ela ainda não teve essa primeira regra. Então todo mundo fica assim, em choque, porque como assim ainda não teve a primeira regra? Ainda não, né? E aí depois, olha só, gente, depois que vou usar o termo normal aí, o coloquial, que uma prostituta vem pro cortiço, conhecida ali do pessoal, e ela acaba se encantando pela essa pessoa, porque essa pessoa é madrinha dela, né? Então ela acaba se encantando pelo jeito dela e tudo mais, e aí essa madrinha acaba levando ela para um passeio na casa dela, e ela acaba tirando a pureza da menina, entendeu? Assim, e a menina descobre coisas que ela não conhecia ali, né? Com essa madrinha dela. E aí, no dia seguinte que isso acontece, as regras dela vêm. E aí é uma festa, é uma alegria, todo mundo contente, feliz, e ela casa. E ela casa, né? Porque só tava esperando descer. Acabou, desceu, casou. Foi isso. Só que ela viu que não tava feliz. Ficou um pouquinho lá com o cara e falou, não quero mais você não, você não é pra mim não. Aí ela pega e vai pro desgosto da mãe. A mãe morre de desgosto por causa disso, mas ela fala, eu quero ficar com a minha madrinha. E aí ela parte lá ao encontro da madrinha dela, a Leonie, e as duas acabam virando da vida mesmo, e aí é isso daí. Mas até a mãe dela morrer, ela mantém a mãe, né, com o dinheiro da prostituição. Então nós temos aí o Aloísio tacando o dedo na ferida de novo, porque ele coloca homossexualidade, prostituição, enfim, várias questões aí, né? Então, mas é só mais uma história aí, além do enredo principal, que é o do João Romão. E voltando para a história do Jerônimo, nós temos também porque o Jerônimo, ao deixar a esposa e a filha, a esposa fica extremamente devastada, né? Porque ela não esperava isso dele. Ela conhecia um Jerônimo e dali a pouco tempo era outro Jerônimo, era outra pessoa que ela não conhecia. Então ela ficou extremamente fora de si. Ela virou alcoólatra, ela se prostituía também de alguma forma, porque ela, né, vamos falar o português vulgar aqui, ela dava para qualquer um, né? Então tem até uma cena que é meio bem pesada aqui, que é bem, né? Que eles estão lá na situação toda e aí vomita, e, enfim, é uma coisa muito bizarra. Enfim, ela se transforma também, de alguma forma, porque ele acaba fazendo isso com ela e ela
sem chão, sem norte, sem ninguém para dar um apoio, e ela acaba entrando nessa e vai. Então, pessoal, para vocês terem uma noção de quantas narrativas, de quantas histórias paralelas tem. E também, quando acontece um incêndio, né, no cortiço, o João Romão, ele é tão ganancioso, ele é tão, né, ele tem essa coisa da ganância tão enraizada no caráter dele, né, que ele vê um mendigo que ele sempre vê pedindo dinheiro na rua, um mendigo que junta várias garrafas com dinheiro, né, então ele vê o casebre ali onde o mendigo dorme pegando fogo, ele pega as garrafas e ajuda o velho a se queimar também. Então ele mata, né? Porque ele podia ajudar, né? A pessoa sair de ali. Mas não, ele quer tanto aquele dinheiro que o mendigo tem guardado que ele pega as garrafas e joga o velho lá no meio do fogo pra ele morrer queimado mesmo. E pega as garrafas e vai embora. Só que pra tristeza dele, quando ele quebra as garrafas, ele vai ver, o dinheiro já tá desvalorizado, não dá pra aproveitar tudo. Então, quer dizer, ele assassinou também uma pessoa. Então a gente já tem aí 2 assassinatos cruéis aí nessa narrativa, gente, por favor, né? Mas enfim. E aí, pra concluir, pessoal, lembra que eu falei pra vocês a Bertoleza, né, que se mata, né? Então, ela diz, mais ou menos com essas palavras, que ela prefere morrer do que voltar a ser escrava. Então, ela se mata. E o João Romão, vendo aquilo, né, olha aquilo, só que tem gente esperando ele na sala, porque nessa altura ele já tem uma casa melhor também, então ele já tem uma sala, ele tem uma sala de jantar, ele tem uma sala de estar, então tem pessoas esperando por ele na sala. E quando ele vê aquilo, mas ele sabe que tem pessoas por ele esperando na sala, ele não dá mínima para aquilo ali que ele tá vendo. Ele não dá mínima pra Bertoleza. Ele pega, olha, sai e vai ao encontro dessas pessoas. Quem são essas pessoas? Elas são um clube de abolicionistas que querem dar ao João Romão tipo um prêmio, né? Tipo um diploma de sócio benemérito. Então, tipo, tá, ele fez tudo o que fez, né? Com a Bertoleza, principalmente. E agora ele vai ganhar um diploma de sócio benemérito do clube, da comissão de abolicionistas. E o livro termina assim, eu acho que é um soco no estômago aí, né, pra gente pensar que é uma realidade que acontece até hoje, pessoas que se aproveitam de outras por ganância. E, enfim, não vou entrar nesse mérito agora, mas vocês entenderam qual que é a narrativa, qual que é o enredo dessa história. E eu tenho certeza, e tem muitos outros, mas eu não vou falar todos aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas eu acho interessante você ler O Cortiço. Tem várias outras narrativas menores, mas não menos importantes, porém a principal é essa. Então, João Romão vem com essa ganância, com essa fome, né, de conseguir as coisas. Isso não é ruim, né? O que é ruim, o que foi ruim no caso dele, foi a forma com que ele foi fazendo algumas das coisas que ele fez, que realmente passa um pouco dos limites aí do bom senso, né? E tudo, da ética. Mas enfim, como é um romance, eu falei pra vocês muito tocante aí na questão do início aí do naturalismo, então foi realmente uma obra que chocou, né? Mas que foi e ainda representa muito, né? Para todos nós. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu busquei trazer as minhas opiniões, né? Contar um pouco da história com as minhas palavras. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você já leu O Cortiço, deixa aqui embaixo para eu saber o que você achou.
E se você ainda não leu, por favor, não perca tempo. Essa obra vale muito a pena. E sem falar também que caem muitas questões FUVEST, enfim, vários vestibulares aí, caem questões de O Cortiço. Inclusive, pessoal, eu vou trazer nos próximos vídeos algumas questões relacionadas à literatura, não só ao Cortiço, mas a outras obras, que caem em FUVEST, enfim, todas essas obras que eu só lembrei da FUVEST agora, mas Unicamp, enfim, todas essas esses vestibulares famosos, eu vou trazer questões de literatura, de obras de literatura que caíram pra gente poder começar a trabalhar. Porque eu acho que é interessante pra vocês saberem e pra mim também, como eu falei. E repito, eu sou estudante de letras, então enquanto eu faço os conteúdos do canal e estou preparando os vídeos, eu também estudo, tá bom? Então eu conto com a sua participação, deixa nos comentários o que você achou. Deixa nos comentários se você já leu, se você quer ler, o que você achou, tá bom? Tudo pra mim é válido, todos os seus comentários. Então eu conto com a sua participação e eu agradeço de coração quem ficou até aqui comigo para ouvir um pouco sobre essa obra maravilhosa do Aloysio Azevedo. Tem muitas outras obras do Aloysio que são excelentes. O Mulato, Casa de Pensão. Em breve a gente pode trabalhar elas também. Então, pessoal, meu muito obrigado de coração por ter ficado até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.